Olá pessoal, sou o professor Jorge Costa, estou aqui para falar para você, aluno do 9º ano, mais um assunto bem bacana. Hoje vamos falar sobre transformações físicas e químicas. O nosso objetivo é diferenciar os diversos processos de transformação da matéria e classificando de acordo com seus conteúdos e com a sua liberação de energia. Bem, vamos começar. Já imaginou como as transformações estão no nosso dia a dia, o tempo inteiro, né? As transformações tanto físicas quanto químicas. Essas transformações acontecem da seguinte maneira. Já imagina só as frutas, quando você vai à feira no sábado, no domingo, e quando ao longo da semana elas vão amadurecendo. Então você percebe a mudança da coloração, quando ocorre uma transformação química de um gás chamado acetileno, que promove o amadurecimento dos frutos. Também quando há o cozimento dos alimentos, né? Uma transformação total, em que as proteínas dos alimentos são quebradas e ele muda totalmente sua composição. Ou então as transformações que ocorrem no nosso organismo, no metabolismo e no catabolismo, né? Ou seja, na transformação das substâncias dentro do nosso organismo. E até mesmo as transformações do gelo, até chegar à água, toda a água em gelo, o derretimento de um sorvete, de um picolé, ou então aquela esponja de aço que enferrujou na pia, e até mesmo um pequeno palito de fósforo aceso, a chama de uma vela. Tudo isso são transformações que acontecem no nosso dia a dia e que poderemos classificá-las um pouco e entender onde está a química por dentro disso. Bem, as transformações são divididas em transformações ou reações físicas e químicas. As transformações físicas ou fenômenos físicos, como alguns autores falam, elas são uma transformação reversível e passageira. A forma, o tamanho, a aparência ou o estado físico da matéria pode até mudar, mas ela não sofre grandes alterações. Ela pode mudar sua composição, seu reagrupamento molecular, mas continua sendo a mesma matéria. Por exemplo, ao aquecermos a água, ao aquecermos, ela vai, claro, obviamente, se for no seu estado sólido, ela vai derreter para o seu estado líquido e em seguida irá evaporar para o seu estado gasoso. Isso são 3 transformações físicas do estado da matéria, que nesse exemplo foi a água. Mas falando um pouco mais disso, o que acontece molecularmente lá dentro da água para haver essa mudança de fase, essa mudança de estado? Bem, quando uma matéria está no seu estado sólido, os seus átomos e suas moléculas ficam bem coladinhos, bem justinhos uns aos outros, ficam bem fixos. E por isso essa matéria está no seu estado sólido, né, bem rígido. Quando a temperatura dessa matéria é aumentada, existe essas moléculas recebem energia e começam a se agitar, começam a se separar uma das outras e procurar mais espaço. Com isso, a composição dessa matéria vai mudando e o seu estado passa de um estado mais sólido para um estado líquido. Essa transformação de uma matéria do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. E essa temperatura em que isso acontece é chamada de ponto de fusão. Cada matéria, cada substância tem o seu ponto de fusão, em que aquela temperatura específica ocorrerá a transformação da fase sólida para a fase líquida. Em seguida, quanto mais a temperatura vai aumentando, essas moléculas vão ganhando mais energia e vão ficando ainda mais agitadas. Há um ponto que essa agitação das moléculas faz com que ela mude do seu estado líquido para o estado gasoso. É quando ocorre a ebulição, também chamada de vaporização ou até evaporação. Então, nesse estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas umas das outras e procurando cada vez mais ficarem afastadas e se expandirem ao longo do ar. Quando o contrário acontece, quando essas moléculas estão bem espaçadas, espalhadas no ambiente e são comprimidas, elas passam por um processo chamado de condensação, ou seja, elas vão se condensar, ficar mais condensadas, mais apertadas.
Isso acontece quando você coloca, por exemplo, um gás dentro de um recipiente fechado, dentro de um botijão. Você comprime esse ar, as moléculas passam do estado gasoso para o estado líquido dentro do recipiente. Então, essa condensação que acontece do estado de vapor para o estado líquido ocorre com a queda da temperatura. Isso acontece, por exemplo, quando você coloca um copo de água gelada para beber, você percebe que o copo fica todo suado na superfície. De onde será que veio aquela água, se o copo não está furado? E você vê aquela água ao redor do copo. Aquela água veio da água do ar, da umidade do ar. E quando as gotículas de água, do vapor de água tocaram na superfície do copo, elas se resfriaram e foram para o seu estado líquido. Por isso que o copo fica suado. À medida que a temperatura vai esfriando ainda mais, esse material que está no seu estado líquido pode chegar ao seu estado sólido. Essa mudança do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. E aí ocorre cada vez mais o agrupamento, o aperto entre as moléculas e elas vão chegando ao seu estado sólido. E, novamente, quando são aquecidas, passam pela fusão para o seu estado líquido e pela ebulição para o seu estado gasoso. E, assim como existe a temperatura para cada substância no ponto de fusão, quando passam de sólido para líquido, também existe o ponto de ebulição, quando o material passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Mas ainda existe uma outra mudança de estado da matéria, quando ela pula direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Isso chama-se a sublimação. É o que acontece com aquelas bolinhas brancas de naftalina que são colocadas no guarda-roupa para afastar insetos, traças, baratas. Você percebe que ela vai diminuindo o tamanho misteriosamente, mas ela vai mudando do seu estado sólido para o seu estado gasoso, sublimando-se. Falando um pouco mais das reações que temos agora as transformações químicas. Quando a transformação química acontece, uma ou mais substâncias se transformam e dão origem a novas substâncias. Essa tipo de transformação nós chamamos de reação química. Toda reação química ela pode se reverter, mas muitas vezes o material que ela é produzido não consegue reverter ao material anterior. Por exemplo, se você queimar uma pequena bolinha de papel, aquele papel queimado vai conseguir voltar a ser papel? Não vai. Mas se você esfriar uma água, ela vai virar gelo, e se aquece, ela vira líquido de novo. Você consegue uma transformação física, como a da água, você consegue transformar gelo em água, água em gelo. Mas se você queima um papel, não consegue voltar aquele papel queimado a ser como era antes. Aí essas reações químicas que acontecem são classificadas basicamente em 4 tipos. Uma de síntese ou adição, quando duas substâncias diferentes são unidas e formam uma nova. De decomposição, quando uma substância passa por um processo e ela é separada uma da outra, por exemplo, na separação de uma mistura. Ou simples troca ou deslocamento, quando você junta duas substâncias diferentes e que elas se misturam e formam outras duas novas. Além da de substituição, quando você coloca duas substâncias diferentes que se reagrupam e formam também outras duas substâncias novas. Falando um pouco mais de quando ocorre uma transformação química, quando a gente percebe que isso acontece. Numa transformação química, você vai perceber que nela pode ocorrer uma combinação de substâncias, uma alteração de cor, uma ação da luz pode acontecer nela, uma ação do calor pode estimular essa transformação química, a temperatura influi muito na transformação química, uma ação mecânica, o fato de você misturar, de mexer, pode acelerar essa reação química, ou então a atuação da corrente elétrica também atua nessa transformação química. E aí nessa transformação química, nessa reação química, nós observamos também uma mudança de coloração, pode ocorrer a produção de bolinhas de gás, pode ocorrer também a mudança de temperatura, formação de chama, um cheiro característico, pode ser um cheiro ruim ou um cheiro bom. Então são características específicas de que ali ocorreu uma reação química e que aquele produto que foi criado pode se transformar num estado gasoso, outra parte líquido, outra parte sólido.
mas não consegue voltar muitas vezes ao que era antes. Agora, vamos praticar um pouco do que conversamos. Vou falar algumas situações e você vai me dizer se é uma transformação física ou química. Vamos lá. Qual tipo de fenômeno ocorreu? Eu tenho aqui um vidro quebrado. Isso é uma transformação física ou uma transformação química? O que você acha? É uma transformação física. Muito bem. Porque um vidro quebrado pode ser aquecido e transformado em vidro novamente. A próxima. Olha aí. Produção de vinho a partir da uva. Uma transformação física ou uma transformação química? O que é o vinho de fato? O vinho é uma bebida alcoólica produzida exclusivamente de uva. E pela legislação brasileira, o vinho tem que ter um teor alcoólico mínimo de 7%. Senão pode ser considerado como bebida mista. Existem diversos tipos de padronização para as bebidas alcoólicas. Mas o vinho ele passa por um processo de fermentação, são bebidas fermentadas. Então ele passa por um processo que uma uva não consegue. Depois que se transforma em vinho, o vinho não pode virar uva de novo. Então ele passa por uma transformação química. Muito bem. A seguinte, bolinhas de naftalina utilizadas para afastar insetos. Uma transformação física, uma transformação química. Bem, como eu falei antes, ela é uma transformação física. Você pode transformar aquela bolinha que evaporou em uma bolinha de naftalina novamente, no seu estado sólido, desde que você tenha um ambiente controlado, que você consiga resfriar aquele vapor, aquele gás de naftaleno e transformá-lo novamente em uma bolinha de naftalina. Na próxima, queimar um palito de fósforo. Isso é uma transformação física ou uma transformação química? Bem, você pensando se você consegue fazer um palito queimado voltar a ser como antes, não consegue? Então, isso é uma transformação química. Muito bem. Uma esponja de aço enferrujada. É uma transformação física ou uma transformação química? Ela é uma transformação química. Muito bem. Você não consegue transformar aquela esponja de aço enferrujada em uma esponja nova novamente. O que acontece é que o metal da esponja de aço reage com o oxigênio do ar e ela oxida, ela enferruja naturalmente. E essa transformação não consegue voltar a ser como antes. E agora, dissolver açúcar em água, isso é uma transformação física ou química? Essa é uma transformação física. Se você dissolveu aquele açúcar, você pode, por meio da destilação ou da evaporação, você consegue eliminar, separar aquela água do açúcar e ter o açúcar novamente em um novo recipiente. Você pode, por meio da destilação, por exemplo, separar aquela água do açúcar, deixa a água em um recipiente novo e o açúcar fica no recipiente inicial. Ou então, simplesmente pelo aquecimento, evaporar a água e ficar com açúcar naquele recipiente, caso você queira somente separar o açúcar. E, pessoal, foi um prazer ter alunos tão dedicados e trabalhadores quanto vocês. Desejo a todos muito sucesso e uma vida muito feliz. Encerro aqui nossa história no Vitória Ensina em Casa. Muito obrigado por tudo que passamos juntos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.